Raniele, a entrevista de Moraes à Washington Post. Ari, a manchete da Raniele. Vamos lá? Moraes diz em entrevista ao jornal Washington Post que não recuará 1 milímetro em julgamento de Bolsonaro. Vamos ver aí os trechos, Ari, da entrevista do Moraes, que a Raniele separou. Moraes fala sobre o julgamento e as sanções que ele recebeu, se isso vai alterar alguma coisa. Vai lá, Ari. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem deve ser condenado será condenado. E quem deve ser absolvido será absolvido. Mais um trecho em que ele se refere às informações que são levadas do Brasil para os Estados Unidos. Essas narrativas falsas do deputado Eduardo Bolsonaro acabaram envenenando o relacionamento. Narrativas falsas sustentadas pela desinformação disseminada nas redes sociais. Então, o que precisamos fazer e o que o Brasil está fazendo é esclarecer as coisas. Começo com você, Ari, a análise dessa entrevista de Alexandre de Moraes ao jornal Washington Post. Olha, em situações normais de pressão e temperatura, seria uma entrevista desnecessária, porque é um ministro da Suprema Corte de um país soberano dizendo que o Poder Judiciário desse país está aplicando a lei de maneira correta, transparente, conforme prevê a nossa Constituição. Só que, diante dos ataques políticos, com viés econômico do presidente Trump, alegando com narrativas falsas dele e dos extremistas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, de que se trata de um jogo de cartas marcadas, de que Bolsonaro já está condenado, de que foi tudo orquestrado para tirá-lo da corrida sucessória no ano que vem. Diante dessas narrativas, claro, a imprensa internacional procurou o ministro e ele falou obviedades, mas falou que era necessário, de que nós temos 3 poderes interdependentes, 3 poderes harmoniosos e que ele, integrante de um deles, está cumprindo o que determina a lei. Repito, em condições normais de pressão e temperatura não necessitaria disso, mas... Fecha aí, Marta. Adeu. Eu concordo com o Ari, né? Ele falou ali algumas coisas que já são, na verdade, de conhecimento de muitas pessoas aqui no Brasil. Mas se tratando de um contexto internacional, né, uma briga que já chegou a dimensões internacionais, eu acho que até certo ponto se faz necessária uma fala, um pronunciamento, uma explicação para quem não está por dentro do caso. Mas eu acho que, assim, não é o tipo de coisa que o Alexandre de Moraes faria aqui no Brasil. No Brasil, né? Isso aí. Ô, Raniele, nessa entrevista, aliás, só para a gente fechar, o Moraes disse que é um admirador da democracia americana, né? Citando a Constituição e constitucionalistas americanos, não é? Exato, citou não só a questão da Constituição, mas também falou sobre a dificuldade dos Estados Unidos entenderem a dimensão do que ocorreu aqui no Brasil, porque a democracia norte-americana nunca sofreu um golpe. O ministro também disse que a Corte atuou como vacina contra a autocracia aqui no Brasil e que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos foram envenenadas por falsas narrativas de políticos. É tanto que ele criticou nominalmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que atua contra o Brasil em sanções, principalmente a ele. Sem citar a Lei Magnitsky, né, após essas sanções, o ministro, que está dando essa entrevista ao Washington Post, publicada hoje, ele também falou que não é agradável passar por isso, mas disse que fará o que tem que ser feito, que foi a primeira parte da fala que a gente mostrou, que ele vai manter o julgamento como a gente já mostrou na última sexta-feira, marcado para iniciar no dia 2 de setembro. Fala, Mariana. São lá naquela cartela que ele fala assim, o roteiro da apuração das provas, ele não fala em defesa, né? Defesa do Bolsonaro.
A defesa já apresentaram as suas. Não, a gente sabe, mas ele, ao citar, ele pulou essa parte aí. Vamos lá. Ranieri, o STF, aliás, Ranieri, se manifestou hoje através do ministro Flávio Dino sobre essa lei Magnitsky, embora não citando a lei, mas com uma decisão que traz impacto na aplicação dessa lei, não é? Não, Nájila, não é essa não. Ranieri 5, o STF barra validade de decisões estrangeiras no Brasil sem aval do tribunal. Flávio Dino fala que o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças. Ranieri. Exato. A decisão do ministro foi no final da manhã de hoje. É uma resposta a uma ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que envolve o Instituto Brasileiro de Mineração e também escritórios nos Estados Unidos. Foi uma decisão dos Estados Unidos e, claro, que, como na justiça a gente sabe, vale para todas as outras decisões nesta mesma esfera. Então, portanto, o ministro Flávio Dino, na prática, tomou essa decisão de tornar ilegal qualquer decisão estrangeira sobre o território brasileiro, a não ser que seja homologado pela justiça. Qualquer pessoa também que for vítima de ações como essas podem recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal ou então a outros tribunais. De acordo com um trecho da decisão do ministro, que recebi no final da manhã de hoje, ele diz que as leis, atos e sentenças de outro país não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. O ministro ressaltou que, recentemente, o Brasil tem sido alvo de diversas sanções. Não citou a sanção do ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo da lei Magnitsky. E também disse que vale para decisões de ordem financeira. E, por isso, mandou notificar as instituições, como o Banco Central, FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e outras instituições financeiras. Vamos ver aí um trecho em que o ministro fala sobre decisões unilaterais que têm sido tomadas contra o Brasil. Imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. Apesar de não citar Magnitsky, que vai direto ao ponto, não é, Francis? Quer dizer, uma lei dos Estados Unidos não pode tutelar instituições financeiras no Brasil. É o que está definido o ministro nesse voto. Justamente, Amadeu, e protege também o Brasil de outras movimentações do tipo por parte dos Estados Unidos. Porque não só o ministro Alexandre de Moraes, também há uma série de outras autoridades brasileiras que estão sendo constantemente chantageadas e ameaçadas ali por auxiliares do Trump e também por brasileiros como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo da aplicação da lei Magnitsky. Ou seja, de algum modo já protege outros brasileiros de uma atuação similar ao que está acontecendo em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Mas eu concordo plenamente com a declaração que você deu aqui no Agora Brasil há algumas semanas, Amadeu, de que realmente é muito estranho uma lei dessa magnitude aplicada pelos Estados Unidos influenciar em todos os países do mundo, porque a Magnitsky agora a gente passou a conhecer mais por conta da aplicação ao ministro Alexandre de Moraes, mas é impressionante que uma nação possa ter essa influência sobre outros países através de uma lei, o que é sim um ataque à soberania nacional, Amadeu. E o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, está colocando aí, delimitando ações até onde pode, até onde não pode, essa lei, que vai gerar, mais uma vez, polêmica com os americanos, Ari.
Vai, porque o que se tinha até agora é que, mesmo estando dentro do território brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não poderia usar o serviço de streaming da Netflix, não poderia usar cartões de crédito com bandeira de empresas norte-americanas, como Visa e Mastercard, uma série de serviços, aqui mesmo estando no Brasil, dentro do nosso território. O que o Flávio Dino diz é o seguinte: não. Se essas empresas atuam aqui, com sede aqui, com filial aqui e ganham dinheiro aqui, a restrição pode até valer lá, mas dentro do Brasil, não. Correto, né? Corretíssimo. Bom, do ponto de vista